Muito bom, que legal estar aqui com você para mais um bate-papo, para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre como elevar a permissão. Uma jornada bíblica e científica de liberação interior. Se você já está dentro da consultoria semestral, da consultoria anual, parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua escolha. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, corre e se inscreve logo, porque está de oferta. Agora, talvez você recebeu aí alguma informação sobre essa videoaula, né, que a gente passou para você. Agora olha para mim aqui, ó. Quantas vezes você já sentiu que sabia o que precisava fazer, mas algo dentro de você parece que bloqueava essa ação? De acordo com o nosso tempo, atendendo pessoas, trabalhando com desenvolvimento humano, muitas pessoas elas falham não por falta de conhecimento. Elas têm conhecimento, elas têm instrumentalização, elas têm ferramentas, mas elas não se permitem viver aquilo que elas já sabem. Elevar a permissão, ele está ligado ao quanto cada indivíduo autoriza a si mesmo a ser saudável, a prosperar, a ser amado, a ser livre e a viver uma vida plena. João 10,10 diz que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então essa videoaula especificamente eu quero explorar com você, à luz das escrituras sagradas e também da neurociência, como elevar a permissão interna. Superando a autossabotagem, superando culpas, traumas e crenças limitantes. É muito importante eu ressaltar com você aqui que dentro desse processo terapêutico é uma reconexão, é um reencontro, é você se reconectando com a sua essência. Então esse é o nosso propósito, só que você precisa se permitir, você precisa se dar o direito de viver isso. Mas a gente está falando nessa videoaula sobre permissão, mas o que é esse negócio de permissão mesmo, pastor? Permissão interna, presta bem atenção, é um conceito simples, porque a permissão interna é a capacidade emocional, espiritual e cognitiva de aceitar o bem na própria vida. Isso inclui sucesso, amor, saúde, abundância, paz. Mas muitas pessoas mesmo, elas sabem o caminho, mas elas não se sentem dignas, merecedoras ou preparadas para trilhá-lo. Isso é um auto-boicote, de forma inconsciente. Então, de uma forma bem simples, permissão é a chave oculta que decide se você viverá ou não o seu propósito. Dentro da perspectiva bíblica, Deus ele já nos autorizou. Filipenses 4,13, Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus ele já nos deu permissão para vivermos plenamente. E Jesus diz sobre isso. 10,10 do Evangelho de João, parte B, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o problema não está mais em Deus. O problema está no quanto nós aceitamos essa permissão. Muitos ainda vivem como escravos após serem libertos. Isso tudo está ligado à falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem muita informação, mas ainda não é a verdade. Você sabe muito, mas não é a verdade. Outro fator também que faz com que a gente não se sinta legítimo, não se permita viver a vida plena e abundante que Cristo já veio nos proporcionar, são as crenças limitantes e o que nós chamamos de Egito interior. Por que eu estou falando isso com você? Porque o povo de Israel ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles foram libertos fisicamente, mas emocionalmente eles continuavam presos.
eles ainda permaneciam presos ao Egito. Números 14, verso 3 diz: não seria melhor se tivéssemos voltados para o Egito? Ou não fosse melhor voltarmos para o Egito? Assim também acontece conosco. Deus ele nos chama para avançarmos, mas muitas vezes nós nos auto-sabotamos por medo, por culpa, por traumas do passado. E aí, dentro da perspectiva científica ou neurocientífica, o cérebro, trauma e autopermissão, ele traz algumas nuances, porque a neurociência ela diz que o cérebro humano ele forma padrões de repetições, que são baseados em experiências passadas. Ou seja, situações traumáticas, mesmo que sutis, podem fazer com que o cérebro associe o sucesso à dor, ao abandono ou à punição. E aí ele não vai avançar. Já a neuroplasticidade mostra que é possível reprogramar essas crenças. Mas para isso é necessário um novo nível de autoconsciência interna. É necessário permitir-se. É necessário elevar o nível de permissão. Porque o sistema nervoso ele só autoriza mudanças sustentáveis quando ele se sente seguro. E aí é que entra essa questão da identidade. A gente tem falado com você sobre isso. Isso aqui é muito importante. O que é? De acordo com os estudos da psicologia cognitiva, o que mais influencia as nossas decisões são os nossos objetivos. Mas a identidade que não são os nossos objetivos, mas a identidade que nós acreditamos ter. Então, se a pessoa acredita que não é merecedora, inconscientemente ela vai bloquear o acesso ao bem. E a pergunta que fica é: como elevar a permissão? Primeiro, reconheça a origem do bloqueio. Como se eleva a permissão? Reconhecendo a origem do bloqueio. Faça perguntas. Presta bem atenção. Todos nós fomos travados, fomos bloqueados, fomos feridos. Não é se fomos ou não fomos, todos nós fomos. Agora, uma vez que todos fomos feridos, nós precisamos agora de cura. Então, o primeiro passo para essa cura é o reconhecimento de que tem um problema. Reconheça o bloqueio. Então, pense comigo e pergunte-se: quando que eu comecei a acreditar que eu não podia? Quando que você começou a acreditar que não podia? De quem você herdou essa voz crítica? Aqui você começa a identificar. A partir da autoconsciência, reconhecendo a origem, você começa a identificar. E a partir dessa identificação, você consegue se reposicionar na verdade de Deus sobre você. Porque a 1 Pedro 2,9 diz que vocês, eu, tu, nós, vós, somos geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, nós não somos definidos pelo passado, mas pelo propósito eterno de Deus. Então eu quero desafiar você, dentro desse reposicionamento, a declarar com fé essa nova identidade. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Romanos 10:17. Então, é importante nós repetirmos essas afirmações bíblicas para que elas possam reprogramar o nosso cérebro, reforçando uma nova verdade interior. Por exemplo, eu falo sempre: eu sou amado e chamado por Deus. Eu me permito viver a plenitude de Cristo. Eu posso ser próspero sem culpa. Eu posso ser saudável. Então são frases que vão trabalhar essa reprogramação. E aí sim nós vamos começar esse processo de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade não é das correntes, não é das cadeias, não é dos cadeados visíveis. Não! São correntes, cadeias e cadeados invisíveis. É culpa, é medo, é traumas, abandono. Romanos 8:31 diz, Romanos 8:1, melhor dizendo, diz: agora, pois, já
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, culpa crônica impede a permissão. Ao viver no perdão de Cristo, nós desbloqueamos o acesso à liberdade. E aí nos conectamos com um ambiente que vai levar a nossa permissão. Porque estar em ambientes de honra, de apoio e verdade ativa vai gerar novas sinapses cerebrais e espirituais e vai nos ajudar a sustentar esse novo nível. Então, a levar a permissão é mais do que um conceito motivacional. É uma ação ativacional. É uma chave espiritual e neurocientífica para destravar o nosso destino, para destravar o nosso futuro. Deus já liberou a sua bênção, mas nós precisamos aceitar, acolher e viver essa permissão. Com fé, com coragem, com maturidade emocional. Porque o que me impede não é o mundo, é o nível de permissão que eu dou a mim mesmo. O que me impede, o que me bloqueia não é o que está fora, é o nível de permissão que eu dou a mim mesmo. É o nível de permissão interna. Então hoje você pode fazer uma escolha. Aceitar o chamado de Deus e se permitir viver o melhor que Ele sonhou para você. Ou continuar travado, bloqueado emocionalmente, vivendo essa vida desgraçada. É tempo de refletirmos sobre aquilo que o Pai já preparou para nós. Se você seguir isso que eu estou trazendo para você, aqui embaixo tem uma atividade. Responda a atividade e vamos nos encontrar na próxima videoaula. Eu quero ouvir de você na próximo encontro nosso. Eu tenho permitido-me viver melhor. Eu tenho permitido-me viver saudável. Eu tenho permitido-me ser feliz, ser saudável. Ok? Nos encontramos então na próxima videoaula.